Se ninguém sabe tia Lene, ninguém conhece. Se eu falar Lene, então é Gigi mesmo. E boa noite pro pessoal do YouTube também. Aí eu vou ler aqui. Foi já. No livro Pão Nosso, de Chico Xavier, segundo Emmanuel, o Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo, Galatas 2,8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem, dentro de todas as linhas de evolução terrestre. Entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade, por intermédio de ambos expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo, o aperfeiçoamento do homem divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta do supremo ideal. Ninguém se prende ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce para criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores e sentirá o Cristo operante ao seu lado nas relações de cada dia. E aí agora eu vou pedir, CH, você faz oração para nós? De abertura? Vamos levar os nossos pensamentos, agradecer a oportunidade de conversarmos aqui, assistir essa palestra, para melhorarmos cada dia, agradecer a presença de cada um aqui, expôs o seu tempo, agradecer a presença dos bons espíritos, agradecer a presença dos nossos amigos, dos nossos familiares, como sempre digo, dos nossos inimigos, pois eles que fazem a nossa evolução a cada dia. Temos um novo domingo, graças essa palestra, testar portas, educar espíritos, possamos sair daqui, subindo mais um degrau da evolução. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Gigi Pitanga, eu faço parte dessa casa maravilhosa, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar de gestar corpos, educar espíritos, mas antes temos que falar um pouquinho sobre a reencarnação. Para entender o que é gerar corpos e educar espíritos. Quem está aqui pela primeira vez, aqui na casa? Sejam bem-vindos. Teve entre Jesus, uma conversa entre Jesus e Nicodemos, é uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, que nós espíritas entendemos essa passagem, ele falando muito bem sobre a reencarnação, que diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus.
Ele veio até Jesus à noite. Ele disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem sendo velho ser gerado? Porventura, pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne. O que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes de que tenha dito: é necessário a vós ser gerado de novo. O Espírito sopra por onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. O que isso está em João 3, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Eu estou lendo aqui versículo de 1 até 8. Vamos entender essa passagem. Uma visão espírita. Essa passagem diz o seguinte: ele fala aqui: o que é gerado da carne é carne, do espírito é espírito. O que ele quer dizer quando ele fala que da carne é carne? A carne, ele é... O que é a carne? A carne, ele é um fruto desenvolvido não, ele é um fruto que nós, humanos, doamos através do homem e através da mulher. Então precisamos do feminino e do masculino para a gente gerar um corpo, porque precisamos dos materiais genéticos. Através desse material genético doado, né, pelo corpo da mulher e do homem, é gerado um corpo. A gente precisa realmente, né, do material biológico e genético do corpo do homem e da mulher, certo? Oi. Então os pais dão o elemento, né, genético, hereditário, ou seja, a carne é carne, o espírito vem de Deus, o espírito já é filho dele mesmo, o espírito vai sempre existir, né? A carne não. A carne, a gente precisa da reencarnação para vir em outros corpos, né? E por que a gente precisa disso? A gente precisa disso para evoluir. Uma das coisas que mais me interessou, que me trouxe para a doutrina espírita muitos anos atrás, e que sempre me encantou, foi a reencarnação. Eu sempre fui uma menina muito curiosa, né? E questionadora também. Então, quando eu não tinha respostas de alguns lugares, em outras religiões, eu não sossegava, né? Então, eu vim parar na doutrina espírita por conta dos meus questionamentos, das minhas curiosidades. Mas, vamos lá.
falar sobre gestar corpos. Eu estou aqui com uma colinha, tá? Mas é a mesma coisa que está passando ali, é porque fica difícil para eu ficar olhando aqui do lado. Gestar corpos, educar espírito. Então, precisamos, né, de entender o que é reencarnação para a gente entender o que é gestar corpos e educar espíritos. Então, como diz ali na reencarnação, no espiritismo, reencarnar não é punição, é mecanismo de amor que Deus usa para a nossa evolução. E uma única vida a gente não consegue, né? Imagina nós aqui tendo só essa oportunidade de vida. Olha quem acredita na unicidade da vida, né? Todos são perfeitos? Será que todos nós somos perfeitos? Não, né? Então, graças a Deus que existem outras vidas, né? Outras oportunidades da gente se melhorar. Por quê? Porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não estiver naquele estágio de energia crística, evoluído, para estar junto a Deus. Então, como que vem essa evolução? Numa única vida? Impossível, né? Então, é através da reencarnação que nós vamos ter a oportunidade de nos melhorarmos, de evoluirmos, de passar por experiências e experiências, e nisso a gente vai crescendo espiritualmente. Gestar corpos é uma dádiva de Deus. É permitir que um espírito tenha uma nova oportunidade de crescimento, reparação e avanço moral. Através do nascimento, cada corpo gerado é um instrumento evolutivo. É o que eu acabei de falar, né? Que através da reencarnação que a gente vai poder ter essa evolução, esse avanço moral. A maternidade é como um encontro espiritual. Filhos como espíritos antigos, amigos e desafetos. A gravidez como oportunidade de redenção, aprendizado e amor. Graças a Deus, né, que Deus nos dá essa oportunidade. Sobre gestar corpos, eu quero dividir com vocês uma experiência, uma vivência minha, que algumas pessoas podem se identificar com isso, né? Que explica a evolução, a reencarnação e tudo isso que a gente busca. Sobre a gravidez, eu tive duas gravidezes. Eu gerei 3 corpos. E foi um momento de muito sofrimento durante a minha gravidez. Gente, isso aqui não está ficando legal. Foi um momento... Tá bom? Oi. Foi um momento de muito sofrimento, né? Eu passei uma gravidez complicada, do começo ao fim dela. Minha gravidez foi até o 7º mês. Eu tive 2 meninas. Uma desencarnou horas antes do parto. E a outra a gente ficou 32 dias com ela na UTI. Foi uma experiência muito dolorosa, foi uma experiência muito sofrida, que eu passei, meu marido passou, toda a minha família passou. Foi muito dolorido, foi muito sofrido, mas foi de muito aprendizado também, né? E muitas perguntas também. Eu questionava, às vezes eu questionava Deus, por que isso está acontecendo comigo? Né? Por que eu? Por que
uma pessoa que estava querendo tanto uma gravidez, planejei, quis, amei aquilo, tudo que estava acontecendo, né? E por que tanto sofrimento? Passei pela gestação, passei pela maternidade, 32 dias ali, entrando e saindo da UTIM, testando ali o tempo inteiro a minha fé, esperança, mas muito resignada. Horas, Deus, a gente não sabe de onde vem, mas é Ele, com certeza, dava uma força assim, sobrenatural. A hora que a gente achava assim, que ia acabar tudo, vinha Ele, dava aquele sopro e vamos embora, bola para frente e tal. Essa experiência, depois eu entendi, né? Eu já estava na doutrina espírita quando eu passei por isso tudo. Por que será que isso aconteceu comigo? Eu vou ter resposta agora? Não vou ter. Não vou ter. Mas, como toda família, temos um planejamento espiritual. Temos um planejamento antes da gente reencarnar. Então, eu não passei por isso, como eu não acredito que ninguém está aqui sem propósito. Ninguém está aqui por estar pelo acaso, né? Todos nós estamos aqui por algum motivo. E por algum motivo eu tive que passar por isso tudo, né? Com certeza, no meu plano reencarnatório, né, eu e meu marido, Marcelo, aceitamos passar por isso, precisou, né, da gente passar por isso. Foi combinado, com certeza, com esses dois espíritos que veio passar por isso, né? A minha filha, que ficou 32 dias na UTI, gente, ela sofreu um bocadinho, né? Porque ela era furada todos os dias. Ela passou por 2 cirurgias antes de desencarnar. E cada cirurgia parecia que era uma morte para mim e para o meu marido. Meu Deus, será que eu vou conseguir passar por isso? Né? E depois veio mais uma cirurgia. E ela ficou 32 dias. Por quê? Provavelmente ela precisava daqueles 32 dias e não a vida toda, né, comigo ali. Então ela precisava desse momento de 32 dias e provavelmente o espírito que veio com ela nem precisava de tempo nenhum. Simplesmente veio acompanhando. Eu tive uma revelação, uma psicografia na época. Eu já estava, sei lá, uns 2 meses sofrendo horrores, sofrendo muito. Foi uma prova assim, muito difícil para mim. E teve um dia na casa espírita, eu tomando um passe, e veio uma mensagem através de uma médium. Tinha lá 2 espíritos pequenininhos, né? Um mais ou menos com 7, 8 anos, a outra menorzinha. E essa menorzinha, de repente, ela apareceu, mas sumiu logo. E a outra maiorzinha ficou e ela estava com um cesto de... A minha amiga chorando. Amiga, você me faz chorar desse jeito. Não é uma história que me dói mais, tá, gente? Eu não sofro mais por isso, graças a Deus, mas eu me emociono, né, pela experiência. Então, na hora do passe, a médium fala que ela estava com um cesto de rosas, de pétalas de rosas, jogando em mim, me banhando.
E eu realmente, naquele momento, eu senti algo diferente. Então, ela como se ela estivesse tirando aquela dor, aquele sofrimento. E por incrível que pareça, eu parei de sofrer. Foram 2 meses sofrendo o meu luto. Não saía de casa, não queria ver ninguém, não queria falar no assunto, não queria receber visitas e... Só eu. E veio essa mensagem, né, para mim e depois desse relato e depois que ela veio, realmente o sofrimento passou. Depois, ela falou, só eu, né? Porque eu também tive uma outra experiência, gente, com ela, minha sobrinha. Na hora da dor, né, que eu tinha perdido 2 meninas, as minhas filhas nasceram em fevereiro e a Luana nasceu em março do mesmo ano. E eu em casa, no meu luto, a minha mãe me procura e fala assim: minha filha, mamãe não queria te pedir isso, mas eu preciso. A Luana precisa de leite. E a Jennifer, que é a mãe dela, não está tendo, os seios está empedrando e está saindo sangue, pus e tal, e a Luana não pode mamar. E o que eu ia fazer, né? Meu Deus, minha sobrinha recém-nascida, nem um mesinho de nascida, e eu ali, perdi 2 filhas, mas eu estava cheia de leite, né? Muito leite. E o que eu ia fazer? Ia deixar minha sobrinha sem leite? Não. Minha sobrinha passou 1 mês comigo. E eu amamentei. Perdão. Essa história, ela não me faz sofrer mais, mas são recordações, né? Minha filha está ali chorando já. Só, gente, que Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso. E Ele ficou com tanta dosinha da filhinha dele ali, né? Eu sofrendo, que Ele me trouxe, me deu mais uma oportunidade de gerar. Mais uma vez. E tive uma gravidez tranquila, graças a Ele, até 8 meses de gestação. Não consegui chegar 40 semanas, mas a minha filha nasceu linda e saudável, com 8 meses. E Papai do Céu foi muito bonzinho comigo, né? Porque Ele me presenteou com a minha filha, uma menina linda, saudável, inteligente, que veio trazer muitas alegrias para a família, para mim. Eu sempre falo com ela que ela é um espírito velho, porque isso eu vou falar um pouco no Educar Espírito, né? Mas já entrando no Educar Espírito, a Clara veio para me ensinar muita coisa. Claro que quando a gente veio no seio de uma família, a gente vem com aquelas pessoas que a gente precisa vir, porque Deus quer que a gente aprenda a amar, né? Então, eu, inserida na família dos meus pais ali eu já estava aprendendo a amar. Mas quando a minha filha nasceu, quem é mãe e pai aqui sabe que o amor que a gente tem por um filho é maior do que qualquer coisa.
Então ela veio para me ensinar muita coisa, inclusive a amar. E agora, entrando na parte de educar espírito. Como eu falei, a minha filha veio para me ensinar nossa família. A gente ensina, a gente educa, sim. Eu, desde quando eu estava grávida, eu frequentava, minha filha vai fazer 23 anos esse ano, mas desde que eu estava grávida, eu frequentava a evangelização infantil. Porque nós espíritas sabemos que o espírito dela, né, o espírito da criança está ali. E de alguma forma está sendo evangelizado também. Então eu achava importante, eu grávida, frequentar a evangelização infantil para levar aquele espírito até a casa espírita. Isso já começou a minha educação, educar ela a partir da evangelização. Educar espírito é responsabilidade sagrada que Deus nos confia. Educar espírito não depende de genética, sobrenome ou laços biológicos. Porque educar espírito é algo muito sublime, né? É algo muito grande, abrangente, que não é só pai e mãe, apesar dessa responsabilidade que Deus nos dá vir, né? Deus nos dá a responsabilidade de educar nossos filhos, certo? Mas educar abrange muito mais do que isso, né? Porque tios educam seus sobrinhos, avós ajudam a educar seus netos, pais educam seus filhos, os professores ajudam a educar seus alunos, e nós estamos o tempo inteiro ajudando a educar uns aos outros, porque somos tão cheios, impregnados de mazelas, de defeitos, que diariamente a gente está educando uns aos outros. Mas aqui a responsabilidade é grande, essa missão, porque é uma missão, né? Gestar corpos é biológico, mas educar espírito é uma missão. Não é fácil. Quem é pai e mãe sabe que não é fácil educar um espírito. E existe também as famílias, né? Todos nós, encarnados, estamos inseridos numa família. A gente só consegue nascer dentro de uma família. Através de um pai e de uma mãe, através de um corpo físico, porque o espírito, para desenvolver, precisa do corpo físico. Só que família, tem várias formas de família, né, gente? Tem várias formas de família. E hoje no mundo, está aí para a gente ver, observar e educar. Tá certo isso aqui? Acho que assim não. Oi. Família. Família. Família é o primeiro templo onde o espírito aprende a amar. Família é a oficina da alma. É ali no cotidiano, no diálogo,
nos desafios, nos abraços, na paciência e nas diferenças que Deus nos ensina a amar. Quando falamos em gestar e educar, precisamos compreender na visão espírita, não existe apenas um modelo de família. O meu aqui está muito escuro, gente. Na visão espírita não existe só um modelo de família. Existe a família adotiva, existe a família homoafetiva, existe várias formas de família. Vamos falar um pouquinho da família adotiva, que na nossa ignorância, muitas vezes, no nosso julgamento, condenamos aquelas mães que geram seus filhos e muitos colocam para adoção, né? Muitos de nós, sem saber da história e não precisamos saber de história de ninguém, condenamos e julgamos. Mas vocês já pararam para pensar que se não existisse essas mães, não iria existir adoção? Que se não existisse esses espíritos de luz, porque para mim, gente, é um espírito de luz, porque uma mãe, uma pessoa no plano reencarnatório, no plano espiritual, saber que vai gerar um filho e ele não vai poder criar aquele filho, ele vai doar, vai dar para uma outra família amar e educar, conviver. Eu fico imaginando eu no plano espiritual aceitando passar por uma condição dessa. Para mim, que sou extremamente materna, eu iria assim sofrer muito, né? Então, muitas vezes não cabe nosso julgamento, porque não sabemos o que aquela mãe que está gestando combinou no plano espiritual, né? Às vezes não era um momento realmente, engravida no momento que não dá para educar, que não dá para criar. Mas felizes são aqueles pais adotivos que têm essas mães, porque geralmente os pais adotivos, a maioria não podem ter filhos, não podem, a mulher não pode gerar, ela não consegue tem algum problema ali, biológico, fisiológico, que não consegue gerar uma criança, né? E precisa dessa adoção, né? Da família adotiva. Então, gente, a família adotiva, para mim, é assim, uma coisa muito divina, porque criar, educar, amar um espírito consciente, porque às vezes a pessoa engravida e não tem consciência daquilo, vai começar a ter consciência depois, né, com a gravidez e a gestação e aquela coisa toda. Mas o pai adotivo não, o pai e a mãe adotivo não, é um querer muito consciente, né? Eu acho muito divino essa coisa da adoção. O nosso tempo também está terminando, e também tem a família adotiva, a família homoafetiva, né? Que não podemos deixar de falar. A doutrina espírita tem uma visão muito linda sobre isso, mas antes de falar da família homoafetiva, a gente tem um videozinho, né, para passar sobre a família adotiva.
Então é isso. Família homoafetiva. Eu queria falar uma coisa sobre família adotiva. Na minha família que nos fez o coração. Eu posso falar de aquilo que eles vieram nos tornarmos pessoas melhores. Que amar o que vem do próprio sangue da barriga é muito fácil. Então, é eles que nos salvam. Não somos nós que salvamos. E agradecer. Eu sei que está bem perto de mim. E gratidão por ter vindo para a nossa família, todos eles. Eu acho lindo também. Acho lindo, porque é algo muito consciente, né? É muito amor. É muito amor. A família homoafetiva. O espírito não tem sexo, não tem gênero e não tem corpo definido. O espírito é imortal, é essência. O que importa para a sua evolução não é configuração familiar, mas sim a qualidade moral dos laços, a capacidade de oferecer afeto, segurança, respeito, limite e amor. Deus não se preocupa com rótulos sociais, mas com valores eternos. Lares homoafetivos também são oficinas de luz, onde muitas almas encontram exatamente o ambiente de cuidado que necessitam para crescer e reparar antigas dores. Então, gente, tem lares, eu conheço também lares de família de 2 mulheres, família de 2 homens que adotam seus filhos, famílias que a mãe teve capacidade, né, teve ali a oportunidade de gerar biologicamente, mas precisou de uma adoção, né, um doador do homem para gerar nela um ser. Mas é filho biológico dela, né? E que são crianças amadas, bem educadas, sabe? São crianças. E muitas vezes, eu digo para vocês, muitas vezes a família adotiva e a família homoafetiva amam e educam seus filhos com muito mais comprometimentos do que algumas famílias tradicionais. Então, vem aí nessa parte da adoção, também junto com a família homoafetiva. Então, gente, o importante de gestar, de educar espírito, né, está no amor que damos, a disponibilidade que a gente tem de criar, de educar, ter a paciência com nossos filhos. Então, tem várias formas de família. E a visão espírita em relação a isso é uma coisa muito linda, né? Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada mesmo pela doutrina espírita, é onde ela me traz muito entendimento, muito conforto para entender muitas coisas desse planeta Terra. Passa para mim o videozinho. O que nossa filha quer contar pela briga de um dia? Menina que encontramos lá, cheia de medo, um olhar perdido, quer voltar à sua origem. Aquela menina de cabelo cacheado, que não sabia as cores, que nunca tinha provado ketchup, nunca tinha visto um prédio. Aquela mesma menina que chega para morar numa abrigo com tanto medo, demorou 4 meses para ouvir sua voz. Será que ela é muda? Por que ela não fala, dizem as crianças?
tem nó que fica preso na garganta e demora para se desfazer. A vida é assim, tem passado que é nova. Se um dia lhe faltaram palavras, hoje o que não falta em sua casa é diálogo para enfrentar sua história. Sara não tem um álbum de infância, não tem uma foto de quando era bebê, não tem uma foto de quando começou a andar, não tem registro da primeira papinha, não sabe como era seu berço, não tem imagem de alguém lhe dando de mamar, não tem foto do seu aniversário de nenhum. Até seus 4 anos, Sara só tem lembranças, não de boas, mas apenas lembranças. Por isso, é preciso voltar ao passado, criar sua narrativa e pertencer, desfazer nós e construir laços para o futuro. E a gente vai estar lá. Saímos de mãos dadas de lá 7 anos atrás e voltaremos segurando sua mão para que ela se sinta dona da sua história, responsável pelo seu destino, que perceba ali, embora uma parte da sua vida tenha sido abandonada, grande parte está por vir, conquistada por ela e com a consciência de que não estará mais só. Gestar corpos é participar da criação divina. Educar espíritos é participar da obra da evolução. Cada mãe, cada pai, cada família é uma oficina de almas. Que possamos compreender a grandeza da maternidade e da paternidade como missões sagradas, confiadas por Deus, para que juntos possamos construir um mundo maior, mais amoroso, mais justo e mais fraterno. Obrigada a todos.